Tu acha? No caso, a Isa é a cara dele. Né? Que eu vim bem antes. Meu senhor. Foi vergonhada. Eu também. Bom dia a todos. Para mim está sendo um processo um pouco diferente. Não é muito meu mundo, certo? Mas eu aceitei um convite do Paulinho, não sei porquê também, tá? Mas depois... Até agora eu não entendi ainda porque que eu aceitei o convite dele. Mas foi um desafio. Eu consegui lá, fiz bastante pesquisas, assisti o vídeo que o Paulinho me mandou lá umas 10, 12, 15 vezes. Toda vez que eu estava na estrada, eu botava o vídeo a rodar. Para as pesquisas e cheguei a algumas conclusões, tá? Então eu estou trazendo material aqui para dividir com vocês, algumas reflexões, algumas colocações minhas, tá? E espero que a gente possa tirar alguma coisa de bom, que sempre se a gente tirar 10% do que a gente ouve de um bate-papo, eu acho que é extremamente importante e relativo para nossas vidas, tá? Então, primeiro quero agradecer o Projeto Graça pela oportunidade de estar aqui, tá? É uma série Graça, é uma série bastante grande, tá? E ela é baseada no livro da Ampliação de Misericórdia de Deus, de Richard Christopher Reis. O capítulo 15 não é apenas um resumo deste livro, tá? Ele é uma proposta de discernimento da comunidade, ok? E a pergunta central que orienta esse capítulo é: se a Bíblia revela um movimento progressivo da misericórdia de Deus, como comunidade, nós devemos interpretar e agir hoje. Então, a gente vai perceber que existe uma relação... O nosso mundo é etapas. Se a gente olhar lá para trás, existiam algumas dificuldades, alguns aprendizados, se a gente for transportando isso para a vida até de hoje, a gente vive numa comunidade, discutindo novos momentos, novas culturas, novos desafios, tá? Tudo é questão de momentos. Esse livro apresenta uma visão bíblica ampla sobre misericórdia de Deus, examinando a narrativa das Escrituras como um todo para mostrar que Deus continuamente amplia a sua graça, acolhimento ao longo da história revelada na Bíblia. No capítulo 15 vamos falar de Concílio de Jerusalém, tá? E o pastor que falou no capítulo 15 lá foi o Marcos Apolônio. E ele comentou sobre duas situações que traz no livro que eu achei muito interessante, eu resolvi, copiei e colei, tá? A primeira é de Frederico Faber. Há uma vastidão na misericórdia de Deus como a vastidão do mar. Há uma bondade na justiça de Deus que é maior que a liberdade. Se a gente parar para pensar o que essa citação sugere, e aí chegamos lá mais ou menos nessa ideia. Mesmo diante da justiça divina, a misericórdia e a bondade de Deus superam qualquer limite, sendo mais vastas que o mar e maior que a liberdade, em um convívio, a confiança e a fé. E a segunda citação é de Mateus, capítulo 9, versos 13, Mateus citando Oséias 6,6. Vai e aprenda o que significa esse desejo misericórdia e não sacrifício. Se a gente parar para analisar, e aí pensando, essa citação sugere que devemos priorizar a compaixão, a empatia e a bondade sobre rituais e práticas religiosas vazias. É um chamado a viver de forma autêntica e a praticar o bem em vez de apenas seguir regras ou tradição. A gente percebe que isso já acontecia lá e hoje nós vivemos novamente esse momento, tá? Aí fica uma reflexão. O que você acha que isso significa no contexto de sua vida ou de uma situação específica? Tá. Domingo passado, a Aninha falou sobre Atos 10, onde foi falar da visão de Pedro. A minha risada é porque essa semana... Desculpa, tá? O meu genro ali, nós tivemos um café lá em casa, e aí a gente estava conversando sobre isso, e aí veio a lembrança.
Sobre a visão de Pedro. Não foi só o genro, foi o filho também, né? Também. O Mateus é meu filho, tem 22 anos, e o Mateus ele não é nada espiritualista, totalmente ateu, completamente. E ele tem os argumentos dele, são argumentos bem fortes, tá? É uma discussão boa. Tá? E hoje ele não está aqui porque ele está viajando, senão hoje ele estaria aqui, ele teria quebrado essa regra. Mas vamos lá. Sobre a visão de Pedro, lençol aberto, onde desce do céu com a presença de vários animais, uma voz dizia a ele, vai e come. Pedro diz, não posso. Esse fato ocorre por 3 vezes e no final a voz diz, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Depois disso, Pedro é chamado para a casa de Cornélio. Chegando lá, observa um grupo de gentis, recém-converso, e Pedro compreende a mensagem. No versos 34 e 35 de Atos 10, declara que Deus não fez acepção de pessoas. Deus aceita pessoas de todas as nações, desde que o temem e pratiquem a justiça, derrubando a barreira entre judeus e gentios. O objetivo dessa foi ensinar que Deus purificou os gentios, quebrando barreiras religiosas, preconceitos judeus, ensinamentos que o evangelho é universal e que ele deve chamar de impuro o que Deus purificou. Na sequência nós temos o que a gente entra agora, vem o Atos 15, que é o Concílio de Jerusalém. Tá? Qual é o objetivo? É refletir com você sobre um momento crucial da história, o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, e trazer para o nosso dia de hoje. Tá? Isso é o que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Para isso é importante a gente entender por que essa reunião aconteceu lá. O Concílio de Jerusalém, Atos 15, ocorrido, reuniu líderes da igreja primitiva para decidir se gentios convertidos precisavam seguir a lei de Moisés e a circuncisão para serem salvos. Motivou-se pela tensão entre judeus cristãos e gentios, garantindo que a salvação é pela graça e não pela obra da lei. Esse concílio foi mais do que uma simples reunião entre líderes religiosos. Foi um divisor de águas em ponto de virada que definiu o rumo do cristianismo, que até hoje fala muito sobre como devemos lidar com diferenças, mudanças e desafios dentro da comunidade e da fé. São 3 palavras que estão muito presentes no nosso dia a dia. A igreja estava crescendo, se espalhando, ultrapassando fronteiras culturais e religiosas. E com esse crescimento vieram os conflitos, as perguntas difíceis, exatamente como acontece em qualquer comunidade viva e em expansão. Vivemos em mudanças diárias, constantes no nosso dia a dia. Qual foi o contexto do conflito? Quando o evangelho começou a ser anunciado, os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Eles viviam de acordo com a lei de Moisés, com todos os seus rituais, costumes e tradições. Com o passar do tempo, o evangelho começou a alcançar os gentios, ou seja, pessoas que não eram judias. Então surgiu uma grande questão. Essas pessoas precisam seguir toda a lei judaica para serem salvas? Algumas acham que sim, diziam que era necessário considerar os novos convertidos, exigir que seguissem as tradições judaicas. Outros, como Paulo e Barnabé, afirmavam que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. Essa discussão não era pequena, era algo profundo que poderia dividir a comunidade. Estava em jogo a própria identidade da igreja na época. Seria ela uma continuação da religião judaica ou uma nova realidade espiritual aberta a todos os povos? A partir daí teve uma reunião em Jerusalém para resolver essas questões. Os apóstolos e líderes da igreja se reuniram e depois de muita discussão, muitos debates, Pedro levantou-se e disse: irmãos, você sabe que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que, meu intermédio,
os gentios ouvissem a mensagem do evangelho e crescem. Afirmou que Deus demonstrou aceitar os gentios ao dar-lhe o Espírito Santo, da mesma forma que deu aos judeus. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os corações deles pela fé. Então, por que agora vocês tentam a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma que eles também. Aí lá em Atos 15, 10, 11, por que tentar colocar sobre os gentios um jugo que nem nossos antepassados conseguiram carregar? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. Isso foi uma fala poderosa de Pedro, que lembrou que ninguém é salvo por mérito ou tradição, mas unicamente pela graça. Paulo e Bernabé contaram como Deus estava agindo poderosamente entre os gentios. Eles testemunharam sinais, conversões e o derramamento do Espírito Santo. Tudo isso sem que os gentios tivessem seguido a lei de Moisés. Depois, Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, sugeriu que não se impusessem aos gentios o peso da lei, mas apenas algumas orientações básicas para facilitar a convivência com os judeus. Nada mais é do que o nosso dia a dia, nós temos que aprender a conviver com as pessoas, dividir espaços. E aí ele sugeriu 4 pontos. Abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados, estrangulados e do sangue. Quando se fala da imoralidade sexual, não se fala da diferença entre as pessoas, mas e sim do adorar a Deus, que levavam as filhas para... porque eram virgens, enfim, faziam todo esse processo, tá? Então, todas essas 4 coisas estavam alinhadas, ligadas diretamente a rituais para cultos a outros deuses. Ou seja, não se tratava de exigir salvação pela obra, mas de manter respeito mútuo e a comunhão. A partir de todas essas decisões, saiu uma decisão e as suas consequências. A decisão foi tomada em unidade. A salvação é pela graça de Jesus Cristo e não pelo cumprimento da lei de Moisés. Isso abriu caminho para que a igreja deixasse de ser um movimento restrito ao povo judeu e se tornasse verdadeiramente universal, alcançando todas as nações. O Concílio de Jerusalém impediu uma divisão profunda. Ao invés da exclusão, ele escolheu a inclusão. Ao invés do peso religioso, escolheu-se a liberdade em Cristo. Essa decisão fortaleceu a unidade, deu clareza à missão da igreja e impulsionou a expansão do evangelho no mundo. O que se percebe? Tudo isso aconteceu porque os líderes pararam, ouviram uns aos outros, buscaram a direção do Espírito Santo e decidiram com sabedoria e graça. Nada melhor do que conversar e trocar ideias. E a gente está aberto a ouvir. Nem sempre o que a gente pensa é o melhor. Eu brinco muito com a Naya e digo para ela que às vezes que nem tudo que parece ser é e nem tudo que é parece ser. Tá? Mas é um fato. A partir da reunião de Jerusalém, saiu uma carta aos gentios. Essa carta enviada após o Concílio de Jerusalém, relatada em Atos 15, 23 e 29. Foi uma deliberação de apóstolos e anciãos aos cristãos gentios, estabelecendo que a salvação é pela graça, dispensando a circuncisão e a guarda da lei de Moisés, impondo apenas a abstinência de carne sacrificada a ídolo, sangue, animais sufocados e imoralidade sexual. O texto bíblico da carta, ele vem em Atos 15, 23 e 29, ele diz mais ou menos assim: os apóstolos,
e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saúdam. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vós perturbaram com palavras e transtornaram a vossas almas, dizendo que deviam circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nos dado ordem. Perceu-nos bem, reunidos que fomos escolher alguns homens e enviá-los com nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por boca vos anunciarão as mesmas coisas. Pois percebeu o Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação, das quais coisas fazeis, bem se vós guardardes, bens vós vá. O que surgiu? Quais foram os principais pontos dessa carta? Qual era o objetivo dela? Redigida pelos apóstolos, presbitérios, anciãos e pela igreja de Jerusalém. Desautorizou os falsos mestres, que exigiam a circuncisação e a lei de Moisés para a salvação. Focou em quatro proibições morais e rituais para facilitar a comunhão com cristãos, judeus, evitar ídolos, sangue, sufocados e imoralidade. A carta foi entregue por Judas, o Barsabás, Silas, Barnabé e Paulo. A leitura da carta trouxe alegria e encorajamento às igrejas, confirmando a salvação pela graça. A leitura, qual foi a reação disso? A leitura dessa carta alegrou a todos pelo seu encorajamento, fortalecendo todas as pessoas que são iguais. Isso te traz um resumo desse concílio, onde os líderes da igreja primitiva decidem que os gentios não precisavam se circuncidar nem seguir a lei de Moisés para serem salvos, apenas se abster de certas práticas pagãs. Todo esse processo que eu comentei para vocês nos reflete para o nosso mundo de hoje, que a história do Concílio de Jerusalém não é apenas um relato do passado, ele fala diretamente a nós hoje. Também enfrentamos divergências, mudanças culturais, novos desafios e formas diferentes de viver a fé e viver o nosso dia a dia. A pergunta é, como lidamos com isso? Como é que nós praticamos? O concílio nos ensina algumas lições preciosas. A graça precisa estar no centro da fé e não na regra humana. O diálogo respeitoso constrói pontes e não muros. A unidade não depende de todos pensar igual, mas de todos estarem firmados em Cristo. O Espírito Santo continua sendo a voz que guia a comunidade de fé. Se a comunidade de hoje quiser permanecer saudável e relevante, precisa aprender com Jerusalém, colocar a graça acima da tradição, a comunhão acima da diferença. O Concílio de Jerusalém, lá atrás, foi uma virada de chave. Ele nos mostra que quando a igreja, quando a comunidade escolhe a graça em vez da divisão, os processos avançam. Que essa sabedoria esteja presente em nossa comunidade hoje, que possamos ser instrumentos de união, cada um de nós, e não de separação, que a graça de Jesus continue a nos conduzir, assim como conduziu a igreja primitiva naquele concílio histórico. Cremos, Atos 15, 11, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. A graça rompe barreiras, une corações e transforma vidas. Tem uma lição nesse processo. Quando há união, escuta e dependências de Deus, até as diferenças fortalecem a missão. Traz uma mensagem central também.
A unidade se constrói com escuta, clareza e propósito. E também temos as aplicações práticas. Não impõe a tradição humana como condição. Valorize o diálogo, a comunhão, mesmo quando há opiniões diferentes. Busque a direção do Espírito Santo nas decisões importantes. Exerça sua liberdade com amor e responsabilidade. Lembre-se, Deus continua agindo, mesmo quando há divergências humanas. E aqui eu gostaria de deixar um comentário, que é um pouco de visão minha, e eu acho que vale como reflexão para todos nós. A vida apresenta uma constante evolução nos hábitos, na tecnologia e nas interações sociais, exigindo uma capacidade contínua de adaptação. De fato, diferença, mudanças e desafios são elementos estruturais da nossa rotina, atuando como motores para o desenvolvimento pessoal, profissional e social. Em resumo, enquanto a diferença nos ensina a respeitar o próximo, a mudança nos força a evoluir e o desafio nos torna mais fortes, penso que a chave para conviver com essa tríade é a resiliência e a abertura ao aprendizado contínuo. Muito obrigado. Foi curtinho.